Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje nós vamos falar sobre mutações, mutações genéticas, mutações cromossômicas, os vários tipos de mutações que vão estar ocasionando problemas aí nos indivíduos portadores dessas mutações ou não, né? Então a gente vai ver tudo sobre mutações no decorrer dessa aula. Numa próxima aula a gente vai estar trabalhando falando um pouco sobre as síndromes ocasionadas por essas mutações. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Já vai deixando seu like aí, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com seus amigos nas redes sociais aí para estar ajudando a divulgação aí do nosso trabalho desse canal, que disponibiliza aulas aí de biologia e de ciências, né, para quem está se preparando para provas escolares, para vestibular, para Enem, né, para concurso público. Então vamos lá, vamos falar sobre mutações. O que são mutações? Mutações são alterações ou modificações súbitas em genes ou em cromossomos, podendo acarretar aí variação hereditária. As mutações podem ser gênicas, quando alteram a estrutura do DNA, ou mutações cromossômicas, quando alteram a estrutura ou o número de cromossomos. Então, basicamente, eu tenho dois tipos de mutações. As mutações gênicas, que alteram o DNA, a estrutura do DNA, a molécula do DNA, e a mutação cromossômica, que vai alterar a estrutura ou o número de cromossomos. Qual que é a importância da mutação aí para a vida? A mutação traz consequências deletérias, ou raramente, né, vantajosas e a um organismo ou aos seus descendentes. As mutações deletérias, né, vão trazer problemas para o indivíduo, e as mutações vantajosas vão ficar fixadas aí no indivíduo e vão ser transmitidas para os descendentes. A mutação é a maior responsável aí pela variabilidade genética e pela evolução das espécies. Sem as mutações não existiriam esse número variado de espécies e nem mesmo a variação entre indivíduos da mesma espécie. Essas variações entre os indivíduos acontecem graças à mutação. Então, elas são de extrema importância para a variabilidade genética e para a vida, mas em alguns casos trazem problemas, né, trazendo consequências deletérias aí para o indivíduo portador, levando à morte ou à dificuldade da sua sobrevivência, trazendo algumas características, algumas anomalias aí ao organismo. Eu vou ter dois tipos de mutação: a mutação espontânea e a mutação induzida. A mutação espontânea são erros nos processos celulares sem a influência externa. Então, elas vão acontecer naturalmente, né, nos processos celulares. Também ocorrem erros na replicação do DNA, motivados aí pela DNA polimerase. E também mutações espontâneas aí ocasionadas por erros durante o processo de meiose. O processo de meiose é aquele processo pelo qual ocorre a formação de gametas. Quem ainda não ouviu falar sobre esse processo, tem uma aula aí atrás, né, nas aulas anteriores, falando sobre mitose e meiose. É só ir lá e assistir, né? E vai estar falando aí sobre a meiose, que vai reduzir a carga genética, a carga de cromossomos, para na hora que ocorrer a fusão dos dois gametas aí, mantém assim o número de cromossomos da espécie. E a mutação induzida vai ser a mutação ocasionada por fatores externos, como radiação e substâncias químicas. Os agentes mutagênicos, os agentes mutagênicos são os agentes que causam as mutações, né, agentes externos. Eu vou ter os agentes físicos e os agentes químicos. Os agentes físicos são principalmente as radiações ionizantes, como os raios-x, a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama e a radiação ultravioleta. E os agentes químicos são os agentes metilantes, os sais de metais radioativos, o alcatrão, a nicotina, o brometo, o benzeno, o benzopireno, entre outras substâncias. Os venenos em geral, né, são agentes mutagênicos. Hormônios animais podem ser agentes mutagênicos, causando aí mutações nos organismos. A mutação
eu vou ter dois tipos de mutação, a mutação germinativa e a somática. A mutação germinativa, também chamada de hereditária, é hereditária porque ela vai ser transmitida de geração em geração, e ela acontece durante a meiose. Então, a mutação germinativa e hereditária, que é transmitida de geração em geração, acontece durante a meiose, durante a formação dos gametas. Enquanto a mutação somática é a mutação que acontece já no corpo depois de formado. A mutação somática acontece durante a mitose, né? Mitose, para quem não sabe, é aquele processo em que uma célula se duplica, né, mantendo o número de cromossomos da espécie, né? Morre uma célula de um tecido, uma célula vizinha se duplica, aumenta e duplica para substituir aquela célula que morreu, para manter ou para renovar o organismo. Então, daí o termo somática, soma é corpo, né? Então vai ocorrer durante a mitose e também durante a síntese proteica. No processo de transcrição e tradução pode ocorrer aí, né, uma mutação. Então, germinativa, a única mutação que vai ser transmitida de geração em geração é a germinativa, a hereditária, que vai ser agregada em todas as células do organismo. Elas vão possuir essa mutação. Enquanto a mutação somática, né, geralmente, em alguns casos, acaba formando aí alguns tumores, alguns problemas aí que não vão ser transmitidos para geração, em geração. A mutação eu vou ter três tipos: mutação cromossômica, mutação gênica e mutação genômica. Vamos falar um pouquinho sobre mutação cromossômica, mutações cromossômicas, o que são? Também chamadas aí de aberrações cromossômicas, né? São alterações aí na estrutura ou no número de cromossomos normal da espécie. Então, vai alterar o cariótipo da espécie, o número de cromossomos da espécie. Pode provocar anomalias e malformação no organismo ou até mesmo a inviabilidade dele existir, provocando aí a morte, o aborto, né, durante a gestação desse portador aí de uma mutação cromossômica. São chamadas aí de alterações cromossômicas. Eu vou ter dois tipos básicos de alterações cromossômicas. As alterações numéricas, como o próprio nome diz, essa alteração numérica, essa mutação cromossômica, alteração numérica, vai alterar o número de cromossomo da espécie. E alterações estruturais, que alteram fragmentos do cromossomo, alteram pedacinhos do cromossomo. Vamos falar das mutações numéricas. As mutações numéricas provocam alterações no número de cromossomos da espécie. Alteram o cariótipo da espécie, o número de cromossomos da espécie. Podem produzir anomalias graves, até mesmo a morte do organismo. Essas mutações cromossômicas numéricas vão se dividir em dois grupos. As euploidias, quando há alteração aí de um cromossomo inteiro, e a aneuploidia, ou somias, quando acrescentam ou perdem um ou poucos cromossomos. Aqui eu tenho, né, alguns cariótipos com alterações, mutações cromossômicas numéricas, como a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Patau, né? São todas aí ou aumentando ou deletando um cromossomo, certo? Então, essas são as mutações cromossômicas numéricas, alteram o número de cromossomos, ou vem a mais cromossomos, ou vem a menos. Vamos falar sobre as euploidias, né, que é quando há alteração aí de um cromossomo inteiro. As euploidias são divididas também em monoploidias, que é N, quando há apenas a metade dos cromossomos existentes no genoma, ocorrendo aí um problema na divisão celular. Então, monoploidia, o indivíduo vai vir com a metade aí do genoma, metade dos cromossomos existentes no genoma. E a poliploidia é o inverso, é 3N, 4N ou 5N. Ocorre nesse caso a duplicação do genoma, uma ou várias vezes, nesse caso da poliploidia. E as aneuploidias ou somias, né, que é quando acrescentam ou perdem um ou poucos cromossomos aí no indivíduo. No caso das aneuploidias, eu vou ter três tipos. Eu vou ter a nulissomia, a fórmula da nulissomia é 2N-2, que é a perda aí de um par inteiro de cromossomos, e no homem vai ser letal, né? Na nuloploidia perde um par inteiro de cromossomos. A monossomia, a fórmula da monossomia é 2N-1,
onde um cromossomo vai ser perdido aí no cariótipo, a pessoa vai ter um cromossomo a menos. E na trissomia, que é 2N mais 1, o indivíduo vai ter um cromossomo a mais aí no seu cariótipo. Então aqui um exemplo de um indivíduo, né, um cariótipo de um indivíduo com 10 cromossomos, um indivíduo 2N, que significa que está com os pares de cromossomos. E aqui eu tenho a nulossomia. Na nulissomia, o que aconteceu? Deletou, sumiu um par de cromossomo. Em vez de eu ter 5 pares, eu vou ter só 4 pares. O par número 4 desapareceu, foi deletado na nulissomia. Já na monossomia, vai o quê? Vai perder um cromossomo do par 4. Poderia ser qualquer um dos pares aqui, tá? Mas a gente está usando só o par 4 como exemplo. Então, 2 menos 1, esse caso aqui, monossomia, 1. Daí o termo monossomia. E aqui na trissomia é o caso que vai vir um cromossomo em um dos pares a mais. A trissomia, 2N mais 1. Então, aqui no par 4, em vez de eu ter um par, eu tenho um trio de cromossomos. Daí o termo trissomia, é o caso aí da trissomia do 21, né, da síndrome de Down, né, que é um desses casos aqui de trissomia. Aqui mais alguns cariótipos, nulossomia 2N, né, inexistência de um par de cromossomos homólogos no genoma, não vai ter um par de cromossomos. Aqui na monossomia, deletou, né, a deficiência, a falta de um cromossomo num par. Aqui na trissomia eu vou ter mais um cromossomo a mais, um trio de cromossomo. E aqui na tetrassomia eu vou ter aí um par a mais de cromossomo no cariótipo do indivíduo. As principais síndromes que vão ser abordadas numa aula posterior são a síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, a síndrome do duplo Y e do duplo X. Vão ser todas abordadas aí numa aula subsequente. Vamos falar agora das mutações cromossômicas estruturais. O que vem a ser as mutações cromossômicas estruturais? Essas mutações provocam alterações aí na estrutura dos cromossomos, podendo ocasionar a perda de genes e a leitura duplicada ou até mesmo erros na leitura de um ou mais genes. Podem acontecer por deleção, por duplicação, translocação ou inversão de pares de cromossomos. Então aqui alguns exemplos, né, desses casos de mutações cromossômicas estruturais. Então vai alterar a estrutura do cromossomo. Ele não vai vir um cromossomo a mais ou a menos, mas vai ter alterações aqui na estrutura desse cromossomo. Então aqui, ó, mutações cromossômicas estruturais por deficiência ou deleção. Nessa mutação por deleção, né, ou por deficiência, ela vai acontecer quando ocorre a perda de um dos pedaços do cromossomos, com consequência a perca de genes. Lembrando que em toda parte do cromossomo tem genes. Se eu perdi um pedaço, eu perdi genes. Então aqui eu tinha o cromossomo normal e esse cromossomo perdeu essa parte de cima que tinha o gene A. Então nesse caso ocorreu o quê? Ocorreu a deleção ou a deficiência desse cromossomo. A mutação cromossômica estruturais por duplicação vai ocorrer quando ocorre a presença, né, de um pedaço que vai ser duplicado aí no cromossomo. Então o cromossomo tem uma parte do gene ali que vão ser duplicados, acarretando uma dupla leitura desse gene. Então aqui eu tenho um cromossomo normal e ele fez o que? Teve a duplicação dos genes aqui D e E. Duplicou esses genes, né, alterando a estrutura desse cromossomo. Mutação cromossômica estrutural por duplicação. E na mutação cromossômica estrutural por translocação vai ocorrer quando tem a troca de pedaços entre os cromossomos não homólogos, provocando erros na leitura. É muito comum as pessoas confundir translocação com crossing over, né? Lembra lá, crossing over é um processo também que ocorre a troca de pedaços de cromossomos entre cromossomos. Porém, no crossing over, a troca ocorre entre cromossomos homólogos, cromossomos pares. No caso da translocação, a troca não é entre cromossomos pares, é entre cromossomos de pares diferentes. Tá? Então, essa é a diferença aí de translocação para crossing over, por causa do crossing over. Então, a translocação, quando ocorre a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, cromossomos não iguais, provocando erros na leitura aí desses genes. E a mutação cromossômica estrutural por inversão ocorre
quando tem a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido. O cromossomo se quebra e inverte um pedaço dele, se soldando novamente, que vai provocar aí erros na leitura dos genes também. É o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha aqui A, B, C, D. O que aconteceu? Esse pedaço quebrou e inverteu. Ó. O D veio para cá e o C veio para cá, ocorrendo uma inversão, o que na hora de ser feita a leitura das informações, vai ter um erro nessa leitura aí das proteínas que vão ser codificadas por esse material genético. Mutação cromossômica estrutural por inversão. Vamos falar agora das mutações gênicas. As mutações gênicas são as mutações responsáveis pelas alterações nos genes e, consequentemente, nas proteínas, determinando aí muitas vezes a formação de novas proteínas ou alterando a ação das proteínas e de enzimas importantes aí no metabolismo do organismo. As mutações gênicas alteram em uma ou mais bases do DNA, base nitrogenada do DNA, o que afetará a leitura durante a replicação ou durante a transcrição. As mutações gênicas podem ser transmitidas hereditariamente, quando ocorrem nas células germinativas, quando ocorre na formação dos gametas, e quando ocorrem em células somáticas, nas células do corpo, podem provocar a formação dos tumores, os famosos tumores. Eu vou ter basicamente 3 tipos de mutações gênicas. Eu vou ter a mutação gênica por substituição, por adição e por deleção. No caso da mutação gênica por substituição, ocorre a troca de um ou mais pares de bases nitrogenadas aí do filamento do DNA, do cromossomo, do DNA, do gene. Nesse caso, eu vou ter a substituição de base única, substituição aí chamada de mutação pontual. Ocorrem 2 tipos, a transição, né, onde eu vou trocar purina por purina, adenina por guanina, e pirimidina por pirimidina, no caso citosina por timina. E no caso da transversão, eu vou ter purina por pirimidina ou pirimidina por purina. As mutações gênicas por adição ou inserção acontecem quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, modificando assim, né, a ordem da leitura das moléculas durante a replicação ou a transcrição para a produção de proteínas. Então, na adição, adiciona-se uma base nitrogenada ou mais, o que vai modificar essa sequência aí de nucleotídeos, aí, a sequência do DNA, que vai trazer um erro na leitura e na ordem dessa leitura, podendo codificar proteínas diferentes do que era para ser codificadas. E a mutação gênica por deleção, como o próprio nome diz, acontece quando uma ou mais bases são retiradas, são deletadas do DNA, modificando assim a ordem da leitura durante a replicação ou a transcrição. Então, deletou aqui uma sequência das bases, né, o que vai alterar aí a sua funcionalidade na hora da tradução, na hora da transcrição, aí na produção das proteínas. Então aqui, ó, tem um alelo normal aqui em cima, né, CTC, GTC, O que aconteceu, ó? Primeiro alelo normal, segundo normal, no terceiro aqui, na terceira sequência, né, ocorreu a perca de um G aqui, né, a valina ficou acidentada. Então aqui ocorreu a deleção de uma única base nitrogenada, que vai trazer uma consequência para a hora da formação aí de proteínas. As consequências aí na síntese proteica, eu vou ter a mutação silenciosa. Nesse caso, a substituição de um determinado nucleotídeo do DNA não vai provocar alterações nos aminoácidos sintetizados. A mutação com alteração ou perda de sentido. Nesse caso, a troca nucleotídica provoca aí alteração no aminoácido sintetizado, que é substituído por outro aí na proteína. Então vai trazer aí alguma diferença aí nessa codificação. E a mutação sem sentido é a alteração de um nucleotídeo, de um nucleotídeo promove aí o surgimento precoce de um códon de determinação. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, né? Uma dica aí para você aprender tudo isso, reabre essa aula, vai anotando no caderno, fazendo os esquemas, os desenhos, que você vai conseguir fixar melhor esse conteúdo. Então deixa seu like aí, compartilha com seus amigos nas redes sociais
Um forte abraço e até a nossa próxima aula.